Olá, eu sou Gabriel Herrera, produtor de conteúdo do MobCloud, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um escritório. Com base no que a gente já fez em outros cursos anteriores, a gente já tem agora um conhecimento para aplicar em outros tipos de ambientes, por exemplo, escritório. Dessa vez eu peguei um exemplo, de uma referência de outro projeto, e esse projeto ele tem alguns móveis específicos. Claro, a gente vai abordar móveis como aéreos, basculantes, também estantes e algumas peças avulsas que vão fazer parte desse design moderno. E previamente eu já fiz o meu croquis e coloquei as minhas medidas, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 3 tipos de vista, tá? Um plano geral, uma vista de uma parede e de outra, ok? Então aqui na minha vista geral eu tenho 4.000 milímetros, ok? De largura. E aqui eu tenho 3.000 milímetros, ou seja, tenho 4 metros aqui e 3 aqui. Aqui a janela, a parede de 3, eu tenho 2.800 milímetros, ok? E aí vai ficar um espaço aqui de 10 em cada lado, tá? Essa vista número 1, ela é diretamente na nossa janela. Aqui a gente tem 100 milímetros de cada lado, sobrando aqui na janela. E aqui são os nossos móveis. A gente tem 3 móveis aqui embaixo, eles estão 150 milímetros do chão. E esses móveis, eles têm a largura aqui de 1.100, ok? Esses 2 móveis com portas de correr. E esse aqui do meio tem 800 milímetros, que é o nosso gaveteiro 3 portas. Ambos têm 450 milímetros de profundidade, ok? E de altura eles têm 750 milímetros. Aqui em cima a gente tem nosso painel ripado, que ele tem 150 milímetros de altura. E de largura ele tem 13 milímetros, acompanhando o início e o fim da nossa parede. E na nossa vista 2 a gente tem, nessa parede de 4.000 metros, com por 2.500 de altura, a gente tem alguns módulos, inclusive a gente tem módulos avulso aqui para fazer as estantes. Então, na parte dos aéreos aqui em cima a gente tem 2 armários basculantes e temos também 2 nichos. O nicho maior tem 700 milímetros de largura por 400 de altura. E aqui o nosso basculante maior tem 1.350 milímetros de largura por 400 milímetros de altura. O nicho maior tem 1.150 milímetros de largura por 400 também. Os 4 têm essa mesma altura. E o nosso basculante aqui esquerdo menor, ele tem 900 milímetros de largura. Agora, com os móveis de baixo, a gente tem nosso gaveteiro, que ele vai dentro da nossa mesa. E aqui a gente tem uma altura de 744 milímetros. E de largura 450 milímetros. Lembrando que essas 2 peças aqui são peças avulsas, que seria o tampo de tamponamento e a lateral. E o tampo lateral, esse daqui lateral tem 910 milímetros, ele vai conectado com o nosso tampo, do chão até o tampo, e a profundidade dele é 545 milímetros. Aqui a gente tem 2.050 milímetros de largura com a mesma profundidade do tampo lateral, que é 545 milímetros. Agora, nossas estantes aqui, temos a nossa peça em si lateral de tamponamento, que ela vai do início do chão até o topo, e ela tem um total de 2.500 milímetros. E aí, aqui temos nossas estantes. As estantes menores têm 1.200 milímetros, ok? De profundidade, a gente tem 300 milímetros. E a maior tem 1.750 milímetros, mantendo a profundidade de 300 milímetros. Agora, nessas opções aqui, a gente vai trocar para o nosso serviço com módulos. Essa opção aqui, como vocês já conhecem, é onde a gente vai pegar. Então, vem aqui novo projeto, vem projeto com módulos, e aqui a gente vai colocar o nome do nosso cliente. Vocês sabem que é sempre importante colocar essa parte, e começar com ela. Então, vamos colocar MobCloud Academy Escritórios. Beleza. Agora, a gente vai começar primeiro vendo o que temos com nossa vista número 1. Na nossa vista número 1, temos 3 módulos na parte inferior, ok? Um ripado e a nossa janela.
tá? Nos módulos, a gente vai trabalhar com, primeiramente, os dois módulos, ok, específicos, que vão ser balcões com portas de correr. Por que portas de correr? A gente vai tentar imitar realmente o ambiente, mas vocês notam que aqui ele usou uma porta de correr, no caso, um pouquinho menor, mas essas portas facilitam, claro, o acesso às estantes que estão dentro desse módulo. Então, em vez de usar um móvel de canto, a gente realmente optou por isso e o designer também optou por esse móvel. Agora eu vou escrever balcão com portas de correr. No caso aqui, eu vou pegar de uma divisória, tá? Geralmente vocês vão encontrar esses módulos porque eles trabalham com vãos, ou seja, que eu posso editar os vãos que ele tem ali, tanto lado direito e esquerdo, ok? Então eu venho aqui, dou um clique no meu módulo e já vou abrir ele. Para os materiais, eu escolhi o verde jade mate, tá? Para estar usando nos móveis principais ali. E para complementar, a gente vai usar o Cypress. Eu vou colocar o ambiente, vai ser o nosso escritório, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, beleza. Com o escritório, eu vou colocar as minhas medidas agora. Ok, voltando ao meu croquis, já tenho as minhas medidas, vou colocar 1.100 de largura. A altura vai ser uma altura de 750, então só complementar aqui. E a profundidade vai ser de 450. Agora depois eu vou colocar o corpo, ok? As chapas e fitas do meu módulo. Eu procuro aqui, verde, deixa eu colocar aqui, jade mate. Perfeito. Agora eu venho também, vou procurar verde nas minhas fitas. Jade, perfeito. E o fundo. Perfeito. Então eu já tenho aqui meu módulo. E agora a gente vai partir para as configurações. Esse módulo aqui vai ter apenas uma estante, uma prateleira ali dentro, tá? Então, agora o que eu vou colocar é uma divisão aqui, que seria a minha prateleira. Então, eu venho em básicas, vou em dividir vão 1, sim, e dividir vão 2. Deixa eu só chegar aqui, sim. Agora que eu dividi, essa daí é o que eu queria fazer, e eu vou só mostrar para vocês aqui, de maneira simples, ok? Quanto mais ou menos a gente tem, né? Profundidade interna é a opção que vocês podem estar usando, que é na opção de informações. Ali você vê a largura interna, a profundidade da caixa, a profundidade interna, caso você tenha dúvidas com algumas medidas aqui, né? Na partes específicas do nosso módulo. Bom, agora o que eu vou fazer é colocar nossa parte do topo, né? Porque ele está cobrindo apenas metade. Então agora eu vou vir em partes avançadas, sempre nas preferências, e aqui eu vou trabalhar agora na montagem da caixa. Essa montagem da caixa, a gente vai ter uma configuração lá no final, que é tampo ou travessa. Como é que você quer a parte superior? Então, aqui a gente vai escolher tampo. E aqui, como vocês podem ver, a minha caixa está montada com uma parte de cima e de baixo, né, por dentro das laterais. Agora a gente vai em dispositivos de montagem, que é onde eu vou escolher como que ela vai ser construída, né, os dispositivos que a gente vai usar. Parafuso, minifix, vai ver qual vai ser a configuração dela. No meu caso, eu vou colocar tudo parafuso, ok? Perfeito. Então agora aqui eu venho e eu vou também trabalhar o meu fundo. O meu fundo eu tenho várias configurações, só que aqui a minha preferência vai ser reforçado. Sempre nessa configuração, ele vai usar a chapa do corpo, ou seja, um MDF de 15, tá? Se eu mudar a chapa para 18, ele também vai alterar conforme for mudando o material do corpo, tá? Deixa eu colocar aqui, fundo perfeito. Agora aqui eu não vou mexer mais em nada. Vou fechar minhas preferências. Então vou em frentes, que é a parte das frentes no meu módulo. Clico em totais e aí eu vou configurar se vai ser 2, 3, 4 portas aqui. No caso, como são 2 vãos, eu vou escolher 2 portas, tá bom? Aqui eu vou ativar elas e agora eu preciso só escolher o meu material. Volto em chapas e fitas, vai abrir uma nova opção, que é a dos meus materiais das portas. Aqui, como eu já tenho o material escolhido, ele vai em recentes, é como se fosse uma recomendação. Então, aqui eu tenho o meu verde jade, eu não vou escrever de volta, só vou clicar. A mesma coisa acontece com as fitas. Então, clico aqui e pronto. Agora eu só vou fazer alguns ajustes finos, tá?
Por exemplo, se eu quero que a parte do meu puxador se alinhe um com o outro, eu tenho essa configuração em portas de correr. Aqui eu consigo controlar, por exemplo, o transpasse das portas. Eu sempre deixo em 25, tá? Para ele ficar totalmente alinhado, ok? Agora, eu posso escolher se eu quero apenas dos dois lados, um lado, meu puxador, tá? No caso, eu não vou querer nenhum tipo de perfil, porque aqui eu planejo colocar um puxador específico meu, tá? Então, sem perfil. E a porta, ela fica um pouco mais clean, seguindo aquela questão do desenho, que também que era sem puxador, tá? E que eu consigo escolher também se eu quero ambas portas em MDF. Isso significa o quê? Eu posso trocar, por exemplo, pode vir uma porta em MDF e outra não vai vir. Posso colocar um tipo de porta específica, por exemplo, com vidro, sem vidro, aquelas portas com cristaleiras também. Se eu quiser, eu posso escolher, né, desativar ou ativar. Por exemplo, eu escolhi uma que é só deixar na parte da esquerda o MDF e na direita não. Então, se eu quiser colocar outro tipo de porta, eu posso estar fazendo isso. Agora eu vou voltar em ambas em MDF, perfeito. Aqui eu não vou fazer nenhum tipo de desconto, para mim está ótima a configuração que está aplicada aqui. Bom, agora que eu já configurei o meu módulo, eu venho na parte de salvar. Importante é que sempre que você finalize, salve o seu módulo. E agora, para economizar tempo, eu vou duplicar ele aqui em cima, tá? Clico aqui e pronto. Eu sempre, quando duplico, eu tenho que entrar no meu módulo para que as configurações anteriores do original sejam aplicadas. Então, eu venho em salvar. Por que eu, dentro do módulo, não coloco mais 2, mais 3? Porque eu quero que esse módulo apareça nas minhas configurações do ambiente 3D. Se você colocar em unidades, aumentar a quantidade de módulos dentro da configuração do módulo, não vai aparecer no ambiente 3D. Isso daí é uma dúvida que acontece muito, que as pessoas perguntam. E, bom, se acontecer com você, é por isso a cópia do módulo não aparece nesse ambiente 3D. Então, o nosso seguinte módulo aqui é o gaveteiro de 3 gavetas. Então, vem aqui, vai ser gavetas iguais, ok? Só que sem rodapé, tá? Então, balcão gavetas iguais, eu clico nele e agora eu vou passar para as configurações de medidas, tá? Eu venho em largura a gente está com 800 aqui. De altura vai continuar sendo 750 e profundidade 450. Então, só mexendo na largura, porque já a informação anterior passou para cá do meu primeiro módulo. Material também, vocês veem que o material já passou, inclusive tem uma recomendação aqui, e eu vou só escolher ele, tá? Agora aqui, o que eu vou fazer é só configurar as minhas gavetas, no caso vão ser 3 gavetas, tá? Eu vou em básicas, nas minhas preferências e procuro o número de gavetas. Entro aqui, eu vou escolher 3 gavetas. Então vai ser umas gavetas um pouquinho maiores, tá? Aqui eu vou sem puxador. Claro que eu posso escolher se eu vou colocar algum puxador no projeto. Aqui no caso eu não vou colocar porque vai ser para abertura do dispositivo clique, né? Ele vai apertar na gaveta e ela vai abrir e aí sim o cliente vai poder puxar sem problema. Então aqui eu venho em salvar, pronto. Então nesse ritmo a gente já vai conseguindo finalizar a nossa primeira vista. Agora só o que faltaria seria o nosso painel ripado. Então a gente vem aqui e vamos em ripado. Pronto, painel ripado, módulo simples, faça a configuração. O principal aqui sempre é a questão das fitas, então apenas isso, ok? Agora, de largura, o que a gente vai configurar? A gente vai configurar a largura desse módulo, ele vai preencher toda a parede, ok? Ele vai ocupar na parte superior dos meus balcões ali. Então, a gente vai colocar agora um valor de 3.000, que é o tamanho da minha parede, tá? E aqui eu vou colocar também a altura. A altura eu vou colocar de 150, tá? Fechou, 150 milímetros, perfeito. Um detalhe importante é que o sistema já calcula e faz a divisão do meu painel, na parte traseira, tá? E isso é bem interessante quando os módulos são um pouco grandes, o sistema sempre vai fazer essa divisão, tá? Agora, que seria a nossa emenda? Agora eu venho aqui, escolho os materiais, no caso, esse daqui, ele já vai com aquele material diferente que a gente tem. Então agora eu vou colocar o Cypress, beleza? Ele vai ser 15 milímetros, tá? Então vem aqui, Cypress, agora lápis, já escolhi, perfeito. Bom, aqui eu vou configurar na parte de básicas o espaço entre o friso, que seria entre um ripado e outro, e a quantidade de ripado. Então, vou colocar aqui, perfeito. Bom, já configurei.
E agora eu também posso configurar, claro, o sentido do veio e frente, caso seja um material com textura, ok? Em avançadas, configurar o lado da fita, que seria lados fitados do ripado, tá? No caso aqui, ele vai bem encaixado entre a janela e meus módulos inferiores, então só seria a parte das minhas ripas aqui, ok? Então coloco o lado fitado do ripado, os dois lados, tá? E eu venho aqui em salvar. E pronto. A gente já concluiu. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. A gente vai colocar nossa fita do material aqui para concluir. E agora eu venho em salvar. Pronto. Então, esse daqui é a nossa vista número 1. A gente completou, né, os módulos que eram necessários aqui. Lembrando que todos eles vão ficar 15 centímetros do chão. Então, vão estar flutuando ali, não vão encostar no chão, tá? Agora, depois de concluir, né, o nosso croquis, com todas as configurações e medidas necessárias, eu venho aqui e agora a gente vai passar para a nossa vista número 2. A vista número 2 ela é um pouco mais complexa, que nem a imagem que eu mostrei antes, ela vai se tratar do quê? A gente tem uma área que a gente vai trabalhar com aéreos, ok? São nichos, tá? Que a gente vai usar aqui nas laterais, formando um tipo de um aéreo xadrez, digamos, com 2 módulos basculantes também complementando. E aqui a gente vai colocar materiais, peças avulsas juntamente com um gaveteiro, tá? Gaveteiro com gavetas iguais. E aqui algumas estantes que elas também vão ser com peças avulsas. Agora o que a gente vai fazer é entrar e procurar. Primeiro, a gente vai trabalhar com os nossos nichos, tá? Nichos é um módulo bem simples de trabalhar. Você pode configurar de acordo com a necessidade. Inclusive, você pode configurar também os submódulos que tem dentro dos nichos, tá? Agora, com nichos, eu vou começar a configurar. A gente primeiro tem de largura 700, vai ser um nicho um pouco menor e outro um pouco maior. A gente vai ter nossa altura aqui de 400 e a nossa profundidade vai ser 350. Agora, o material ele vai ser modificado, tá, para o nosso cifres. Ok. Depois que eu configurei o material, eu venho em preferências, ok? Aqui a gente não vai procurar nada, nem configurar nada. Eu só quero vir nos dispositivos de montagem, tá? Eu vou só fazer aquela alteração para parafusos, perfeito? E pronto. Agora a nossa construção é 100% em parafusos, tá? Aqui também eu vou configurar o fundo. Eu vou colocar sem fundo, tá? E agora a gente consegue ver que tem uma travessa. O que eu vou fazer é desativar ela. Então, vou colocar não. Agora sim, pronto. Já temos configurado o nosso nicho aéreo. Agora eu venho aqui em salvar e eu vou fazer aquele mesmo processo. Duplicar o nicho. Entro nele e agora a gente vai partir para o próximo nicho, que é um nicho um pouco maior, tá? A única coisa que vai mudar nele é o tamanho de largura. Então aqui a gente vai colocar 1150 na nossa configuração. Então pronto, 1150, o restante das configurações está correto, vem aqui em salvar e pronto. Agora o que faltam? Nossos basculantes. Para isso eu vou vir aqui em basculante e eu vou colocar aéreo basculante. Lembrando, a gente já tem módulos com portas de correr, basculantes, portas de correr suspensas também, portas de giro. Então é interessante sempre explorar as configurações da nossa biblioteca. Agora aqui, eu vou começar com um módulo menor, tá? Ele está em 900 de largura e a profundidade dele continua o mesmo, a altura também. Só mudar o material, beleza? Aqui a gente mantém nosso verde jade e aqui eu venho também com verde jade, beleza? E vou em preferências porque eu vou querer tirar o puxador dele, vou deixar sem puxador. Inclusive a gente também atualizou a configuração do puxador e a gente tem agora o ícone passante ali aparecendo. Antes a gente tinha o passante, porém sem o ícone, tá? Então agora fica um pouco mais fácil a gente achar nossa opção de puxador passante. No caso aqui, eu vou colocar sem puxador, tá? Porque ele também vai ser aquela configuração de abertura com clique, que eu compro separadamente essa ferragem, tá? Aqui em avançadas, a gente consegue ver também que tem algumas configurações, só para mostrar para vocês, que eu posso aplicar, beleza? Como tamponamento, prateleira, montagem da caixa, se vai ser
por dentro e por fora. Aí só vou configurar aqui a questão do fundo, porque ele vai ser fundo reforçado. Como eu configurei antes, sem fundo, aqui ia aparecer sem fundo. Então agora já configurei novamente, beleza? Agora depois disso eu venho em salvar. Desço e vou duplicar novamente. Agora só que esse basculante ele vai ser um basculante maior, tá? Agora vai ser com 1350. A altura a gente vai manter e a profundidade também. Então, só conferir aqui se está tudo certo. A gente consegue aplicar o raio-x e ocultar as frentes, se necessário, sempre aqui em cima essas configurações. Como está tudo certo, eu venho aqui e coloco em salvar. Agora, a gente vai trabalhar com o nosso gaveteiro de gavetas iguais. Deixa eu ver aqui. Perfeito. É um módulo que a gente já tinha configurado antes, porém esse aqui a gente separou, né, entre vista 1 e vista 2. Aqui nada mais a gente vai configurar ele, vai colocar a largura 450, porque ele vai embaixo da nossa mesa de escritório, da nossa estação. Então, o que eu vou fazer, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser um pouco mais compacto e ele vai ficar na parede também, vai com a mão amiga, né? Um método ali de fixação, e ele vai ficar também a 15 centímetros do chão, ok? Respeitando também os outros móveis, que eles vão ficar a 15 centímetros do chão. Então, de altura, a gente vai ter um total de 744, e a nossa profundidade aqui vai ser de 530, tá? Aqui em preferências, a gente já tirou nossos puxadores, perfeito? É o que a gente estava buscando. E agora eu quero só dar um ênfase aqui nas nossas corrediças, tá? A gente consegue configurar, na parte básicas, as nossas corrediças. Vão ser telescópicos, ocultos, então sem nenhum tipo de problema a gente consegue fazer isso. Aqui o que eu vou fazer, eu vou deixar em telescópicos, vai ser abertura total, beleza? E o trilho telescópico na configuração vai ser com telescópico com abertura ao toque, tá? Então, configurei meus atributos da corrediça. É importante que você saiba como configurar e também que existem configurações ali para, claro, você modificar como abertura total, abertura parcial e assim por diante nas configurações que a gente tem aqui dos trilhos, tá? Então, já configurei, diminuo aqui. A gente vai dar uma olhada aqui no fundo também, tudo certinho. Perfeito. Agora eu venho aqui em salvar. Agora que a gente já conseguiu configurar nossos módulos, falta configurar as peças avulsas, que também vão complementar o nosso ambiente. Lembrando que a gente tem estantes, ok? Temos também os nossos painéis que vão ser parte da mesa, vão construir a mesa. Então, começa agora a configuração de peças avulsas para criar nossa estação ali, nossa mesa de trabalho. Bom, aqui a gente vai começar então com o nosso tampo para tamponamento. Esse aqui, usado, né, geralmente para fazer um tampo avulso, mas hoje a gente vai estar usando para criar a nossa mesa, tá? Então vem aqui, largura, vai ser uma largura de 2050 milímetros. Sempre a configuração vai estar em milímetros, lembre disso. A profundidade total vai ficar em 530, a gente não vai mexer dessa parte. Só que a diferença, esse material aqui a gente vai usar 18 milímetros. Só que em vez de verde jade, como está configurado aqui, eu vou colocar meu cipre, só que 18 milímetros. Então vem aqui, MDF cipre, 18 milímetros, mesma coisa com a fita. Ok, 22 milímetros. Lembrando que vocês podem configurar ou cadastrar fitas diferentes, por exemplo, o ABS, que é de plástico e já seria ideal para esse caso, né, que como é uma bancada, um local de trabalho, para evitar esse tipo de, às vezes, incômodo quando a fita é muito fina, tá? No caso, eu vou fazer também uma alteração de nome. Tampo para tamponamento é um nome legal, muito técnico, mas na hora da montagem, como eu tenho várias peças individuais, estantes, né, parecidas com esse tampo aqui, que vai ser minha mesa, eu posso configurar um nome diferente. Então, em vez de tampo para tamponamento, claro, vou manter ele, só que eu vou colocar, por exemplo, mesa, tá? Pronto. Agora, eu venho em salvar, depois já vi que está tudo certo ali, e agora eu vou colocar a lateral de tamponamento, que vai ser justamente
a base aqui, lateral, onde vai ser apoiada, né, a minha mesa também. E onde vai ficar, na parte direita, o meu gaveteiro. Então, vou fazer ela agora. A minha configuração aqui, eu tenho 910 milímetros de altura, ok? E a minha profundidade vai se manter em 530, tá? Bom, e nessa configuração aqui, um detalhe que eu gostaria também de falar lembram que minha gaveta, meu gaveteiro com portas iguais, ele tem uma profundidade de 530. Então, eu gostaria de dar uma impressão como embutido. Então, dá essa impressão ali de que ele está por dentro, tá? Embutido. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, coloco o símbolo de mais e eu vou colocar 15, que seria 15 milímetros. Aí eu dou Enter e pronto. Ele fez uma soma automaticamente. E aqui eu só venho em salvar. Pronto. Então, eu vou fazer a mesma coisa que o meu para tamponamento seria a minha mesa, tá? Eu venho aqui em profundidade, vou colocar mais 15, dou Enter, e agora é 545, que é a profundidade que eu preciso para o meu móvel, né, dar aquela impressão de embutido, de tamponamento nas minhas gavetas. Pronto. E um detalhe, pessoal, aqui, como a gente tem nossa mesa, ele é uma mesa engrossada. Então, lembrando que eu também consigo fazer essa configuração, mas especificamente no tampo para tamponamento. Eu venho aqui em básicas, venho em tipo de engrosso e eu tenho algumas configurações. Vocês podem escolher todos os lados, que vai ficar com um meio aqui, um espaço no meio. Vocês também podem escolher frontal e posterior, frentes, topos, apenas frontal. E no caso, eu vou escolher duplo, tá? E claro, consigo fitar aqui, ok? Depois a minha marcenaria. Então agora eu venho aqui em salvar. A mesma coisa eu faço no meu painel lateral, preferências, básicas, duplo, engrosso e avançadas tem a mesma configuração que o anterior, tá? Então eu venho aqui, eu venho em salvar e pronto. Agora a gente vai numa parte importante, que são minhas estantes. Como eu faço quando tenho tantas estantes, ok? É uma pergunta muito comum. Gente, é o mesmo processo que eu falei, duplicação. A gente configura uma peça, depois duplica ela e vai entrando e saindo para confirmar o material, tá? Uma só que é um pouco maior, e aí que eu vou só entrar e modificar o tamanho, tá? Vou colocar novamente em tampo para tamponamento, só que eu vou mudar, vou colocar estantes, tá? E agora eu vou mudar o material também, vou colocar branco, vai ser de 15, beleza? Inclusive eu tenho que mudar também, aqui eu vou colocar branco, vai ser MDF branco da Bernec, 22, perfeito. E aqui eu não vou colocar duplo meu engrosso, vai ser apenas sem engrosso, tá? Pronto. E agora eu vou configurar a largura e profundidade. Bom, de largura a gente tem 1200, tá? Então agora eu venho na configuração da minha profundidade, vou colocar 300 milímetros, tá? Claro que vocês podem fazer um pouquinho menor, sem nenhum problema. Então, aqui eu venho e vou em salvar. Tá? Beleza, salvei. E agora a gente entra nesse processo. Aqui eu tenho uma estante, duas, três aqui embaixo, eu tenho 6. E uma maior dividindo no meio. Então eu vou colocar agora 5 estantes, tá? Eu venho aqui, coloco uma. Aqui já tenho 3, falta mais 3. Ok. Vamos ficar duplicando. E pronto. Então, no total eu deveria ter 6. Então, tenho 3, perfeito. E agora o que eu faço? Eu vou entrando uma por uma para conferir o material, confirmar, porque quando eu faço duplicação é necessário sempre entrar em cada uma delas, tá? Pronto. Vou salvar cada uma. Então, vou vir um por um, salvando aqui, para ficar disponível no meu ambiente 3D. Agora eu só venho duplicar a última vez aqui. E agora eu vou configurar essa estante aqui no meio, que ela vai chegar até um pouco nos meus aéreos aqui, para fazer um design um pouco diferente. Então agora eu venho aqui, mudar a largura para 1350. Perfeito, a profundidade fica igual e o material também fica igual. Fechou? Agora a única coisa que falta é minha lateral, tá? Meu painel lateral e eu vou escolher aqui meu lateral de tamponamento, ok?
ele já vem com a mesma cor. Então aqui eu vou colocar de altura 2.500. Perfeito. Vem aqui, salvo. E agora sim, pessoal, a gente conseguiu concluir as nossas configurações aqui do nosso ambiente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse ambiente, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho na parte inferior, em visualizar ambiente, eu vou escolher o escritório. Se eu colocar um nome diferente nas minhas peças, nos meus módulos, como exemplo, eu coloquei escritório aqui, eu coloco cozinha, sala, eu consigo visualizar também esses ambientes diferentes, tá? Aqui eu vou clicar em escritório, agora o sistema vai carregar o meu ambiente, tá? Aqui você tem controle tanto da altura, profundidade, largura do nosso ambiente. Então agora eu vou clicar em ambiente, colocar a largura. Bom, vou pegar meu croquis e eu vou passar as medidas do meu ambiente, tá? De 3.000 de largura e profundidade 4.000, tá? E de altura a gente tem 2.500. E agora o que eu vou fazer? Eu vou alterar as minhas paredes, tá? O cliente tem um quarto um pouco cinza, beleza? O teto também é um pouquinho mais escuro. Deixa eu colocar aqui. E o chão, ele é um chão com a madeira um pouquinho mais clara. Bem parecido com o chipre, tá? Então, perfeito. Deixa eu ver se nas configurações existe outra cor um pouquinho mais clara. Pode ser essa daí. Perfeito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a nossa montagem. Eu venho aqui, tiro o ambiente e venho em projeto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar nosso ambiente com a vista 1, que seria nossa estante, cipado, beleza? Então, vou colocar primeiro nosso gaveteiro, ok? Com gavetas iguais. Agora eu venho aqui, ok. Sempre quando eu clicar, ele vai começar a aparecer no meio. E a partir do meio eu vou puxar e encaixar ele conforme for perfeito. Agora eu vou ativar meus balcões e eu vou ir colocando eles um a um. Perfeito. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou desativar minha colisão entre módulos só para poder encaixar alguns módulos, tá? Isso aí vocês podem fazer, não vai ter nenhum problema, ok? E aqui eu vou clicar na letra Z. Lembrando que letra Z, quando eu clico no módulo, é a altura. Então eu consigo controlar detalhadamente a altura do meu módulo. No caso aqui eu vou colocar 150 e isso eu vou aplicar também nos meus outros módulos, tá? 150 aqui, perfeito. Agora eu venho aqui no meu painel ripado, que é a configuração que eu tinha aqui na minha vista 1. Eu vou levantar ele e eu vou encaixar aqui na parede. Deixa eu só acertar, pronto. Agora eu vou voltar a ativar meu anticolisão. Vou pegar e vou encaixar esse painel aqui. Perfeito. Agora só para a gente visualizar melhor, eu vou ativar uma janela. Essa janela, ela vai tentar se aproximar com o espaço da janela real, né, o tamanho real dessa janela. Então, vem em janelas, sempre em decorações, clico na janela que eu acredito que seja mais parecida com a da imagem, ok? Levanta ela e vou aproximar e juntar aqui na parede, tá? O detalhe importante, eu consigo também ver qual que é a profundidade dela, então assim fica show. Ela fica um pouquinho mais embaixo, quase que 100% encaixada aqui no meu painel ripado. E eu consigo também alterar, tá? Um detalhe importante é que a janela, ela dá um espaço mais ou menos de uns 100 milímetros ali entre cada lateral. Então, vou tentar imitar, colocar quase esse tamanho, tá? Perfeito, então. Aqui a gente já conseguiu imitar um pouco o nosso ambiente. E agora é hora de colocar também o restante dos nossos módulos na vista 2. Aqui eu venho em projeto. E, como vocês podem ver, ainda tem algumas peças com olhinho em branco, significa que eu preciso colocar ele, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui é seguir com a lateral de tamponamento, tá? Lateral de tamponamento,
eu vou rotacionar ela, tá? Para ela encaixar na minha parede, beleza? Eu venho aqui e mais ou menos eu vou deixar uns 10 centímetros entre a minha parede e esse painel, tá? Venho aqui, deixa eu só ver se tá certo. 1880. Tá. Então, agora eu vou colocar meus tampos, um por um, encaixando, tá? Perfeito. E aqui, o que eu vou fazer é dar uma olhada no espaço entre uma estante e outra, vai ser 375 milímetros. Então aqui eu vou colocar 375, pronto. E eu vou assim por diante, tá? 375 mais 375, beleza. E aqui eu vou calculando, vou somando, para ele encaixar corretamente. Então, vou colocar o outro. 375 vezes 3. Pronto. Perfeito. E eu vou encaixando tranquilamente. Agora, nesse do meio, eu vou ativar minha estante um pouco maior, tá? Então, eu vou colocar 365 vezes 4. Pronto. Agora é só virar, encaixar e a gente vai seguir, beleza? Agora com o próximo, 375 vezes 5, pronto. E agora, vou colocar mais um. 365 vezes 6. E pessoal, um detalhe importante que eu tive uma visualização aqui do meu projeto e no total essa do meio era 1750, não 1350. Então eu vou vir aqui em modificar, que é meu lápis, para a gente modificar essa peça ali do meio, tá? Então eu venho aqui em 1750, pronto. Agora sim, porque o objetivo era fazer a peça avançar um pouco, né, chegar até os nossos aéreos, tá? Agora sim. Agora ela está 100%, perfeito. Agora que a gente já tem nossas estantes, a gente vai ativar os nossos nichos, tá? Então vamos ativar todos. Perfeito. Top. Então agora a gente ativou todos, vamos começar a posicionar cada um, tá? Então vem aqui, a gente vai, claro, seguir o nosso croquis. E perfeito, tá? Então aqui na primeira linha de cima a gente tem nosso nicho superior na lateral direita, ok? Ele vai ficar acima, tá? Da nossa estante, beleza? Deixa eu colocar aqui corretamente. Perfeito. Aqui, 750. Tá. Agora eu vou colocar meu basculante. E aqui eu vou girar também. O basculante maior vai ficar na parte de baixo, tá? Deixa eu colocar aqui.
Então agora, depois de configurar todas as minhas estantes, meu painel e também meus aéreos, eu já consegui conectar e deixar eles no local apropriado para a gente tanto guardar nossos materiais, livros, como deixar o mais próximo possível da referência. Agora o que eu vou fazer é ir em projetos, né, continuar em projetos e pegar e ativar agora minha mesa. Clico aqui, clico em rotacionar, jogo na parede e agora eu vou subir. Deixa eu só configurar corretamente. Pronto, agora eu vou subir minha mesa e ela vai ficar alinhada com a minha parte do aéreo, tá? Então, fechou aqui. Deixa eu só assentar ela. Perfeito. Agora, eu venho aqui e eu vou colocar a minha lateral, tá? Um detalhe importante é que eu consigo travar ela corretamente aqui, tá? Só levantar ela um pouquinho para depois a gente assentar. Pronto. Agora, o que eu vou fazer é colocar meu balcão de gavetas iguais. É um módulo que a gente está vendo que faltou aqui, beleza? Agora eu vou rotacionar e eu vou empurrar ele lá para o fundo, tá? Agora, uma vez configurado todas as minhas peças principais, o que eu posso fazer é fazer minha decoração, ou seja, colocar minha mesa, por exemplo, colocar minha cadeira, desculpa, e colocar ativada aqui. O que eu vou fazer é impedir colisão entre módulos para eu poder só girar ela, depois aumentar um pouco, de acordo com o tamanho da minha mesa, e poder encaixar ela aqui. Perfeito. Isso daí eu consigo também fazer com vários elementos decorativos, como tapetes, espelhos, livros, plantas também, para a gente conseguir deixar o mais próximo possível de um ambiente real. E tudo isso eu consigo fazer na configuração de decoração. Que, como vocês viram, eu tenho espelhos, estofados, iluminação, tudo necessário para deixar humanizado o nosso ambiente, ok? Então, nessa parte aqui, a única coisa que eu vou colocar, adicionar agora, tá, é a parte do meu PC. Para a gente conseguir visualizar melhor como ficaria esse home office aqui, tá? Agora eu só vou rotacionar ele. E deixar totalmente configurado, tá? Aqui eu venho. Aqui é a mesma coisa, posso colocar elementos como plantas, tudo necessário para a gente deixar o mais próximo possível, tá? De um ambiente do dia a dia, real ali, que o pessoal, como que eles decorariam, deixariam, estilizados, tá? Agora, o que eu devo fazer? É pegar e clicar em um botão de gerar peças. Ali, vou começar um processo tanto de saber quanto que eu vou gastar, né? Valor de mão de obra, materiais, o meu orçamento em si, que eu vou passar para o meu cliente. E, sendo aprovado, eu já consigo mandar para a minha produção. Então esse foi o nosso curso de como aprender a criar escritórios, usando tanto módulos planejados específicos ali da nossa biblioteca, como peças avulsas, que a gente conseguiu construir também a nossa mesa aqui para o escritório. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato com o nosso suporte, tanto via WhatsApp como via a plataforma aqui do MobCloud. Um abraço e até a próxima!